Verso 5 diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do teu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Diga amém. O nosso tema é escondidos no dia da adversidade. Repita assim após mim: escondidos no dia da adversidade. Todas as vezes que eu tenho oportunidade para ler, para estar estudando, meditando no Salmo de número 27, eu fico maravilhado, porque é cognoscível, ou seja, fácil de ser conhecida a confiança que o salmista Davi expressa nesse salmo. É cognoscível isto, fácil de ser conhecido. É evidente. Ele começa o salmo aqui mostrando para Deus que verdadeiramente ele confiava em Deus, ele confiava nele. E Deus gosta quando a pessoa, na sua aproximação dele, a pessoa demonstra fé. Até porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, o versículo de número 6, a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível, é o que mesmo? Impossível agradar a Deus. Aí o mesmo versículo diz: porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Só que isto só não é suficiente, crer que Deus existe, porque até o diabo crê. E a Bíblia diz que o diabo crê tanto que ele faz o quê? Estremece. Isso mesmo, irmã. O diabo crê tanto que estremece. Então não é só crer. Crer que Deus existe e que é galardoador, premiador, recompensador daqueles que o buscam. Então, quando o salmista expressa essa evidente confiança no Salmo 27 aqui, eu fico maravilhado, porque ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Verbo definido, o Senhor é. Ele não diz, o Senhor vai ser, ou poderá ser. Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ou seja, eu não vou andar mais no escuro, na escuridão, na obscuridade, porque Deus é a minha luz. Deus é a minha luz. Mas só luz? Não, ele diz salvação. Ou seja, em Deus eu sou salvo. Em Deus eu estou salvo. Por quê? Porque Deus é a minha luz e a minha salvação. Aí ele faz uma pergunta: a quem temerei? Ou de quem eu terei medo? Em outras traduções. De quem eu terei medo? Tem medo do quê? Você vê que hoje o mundo está tão com medo que tem gente que depois da Covid não saiu mais para fora de casa. Tem gente que nem abre a janela de casa, porque Deus diz que o coronavírus pode vir aí pelo ar, tal. Se abrir aqui, ele vai entrar. E tem gente que depois que veio o coronavírus, ele não viveu mais, a não ser uma vida de medo, uma vida de pavor, de tristeza e, sobretudo, depressão. Quantas pessoas foram atingidas pela depressão nesse tempo de pandemia? Nós aqui na igreja não perdemos um culto. Estivemos aqui o tempo todo. Deus guardou todo mundo. Ninguém morreu aqui. Ninguém, olha, irmão, eu estou para dizer que ninguém pegou coronavírus aqui, viu?
Porque teve uns casos aí, mas foi mesmo. Falaram que foi, mas o que você sentiu? Nada. Pelo menos ficou imune. Deus, aleluia. Deus é fiel, irmão. Guardou, pronto, ninguém morreu. Deus é fiel. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Diz, eu vou temer o quê? Eu terei medo do quê? Ele pergunta. Ele diz, o Senhor é a força da minha vida. Gente, isso é muito forte. Só esse primeiro versículo dá para a gente pregar umas 2 horas. É muita coisa. Você pegar partes aí e começar a mostrar, biblicamente falando, é muita coisa. Ele diz, o Senhor é a força da minha vida. Ou seja, o Senhor é aquele que me faz viver. Eu vivo por causa de ti, Senhor. Por isso que eu digo, meu irmão, busque a Deus, venha para a igreja, não tenha medo de nada, coronavírus, de enfermidade, de nada. Sabe por quê? Porque com Deus está a vida. Você tem que acreditar no que está escrito na Bíblia e não no que as pessoas falam. Sabe por quê? Lá em 1 Samuel, está escrito lá no capítulo 2, verso 6, que o Senhor é que tira a vida. Deus tira a vida, mas só tira? Não, Ele dá a vida também. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura, mas Ele faz também subir da cova. Como é que estava o nosso irmão Lázaro lá? Irmão de Marta e Maria. 4 dias no seio da terra. Sim ou não? Em estado de decomposição. Marta, quando Jesus diz, tira a pedra. Senhor, não pode tirar a pedra. Mas por quê? Está cheirando mal. 4 dias enterrado. O defunto já está todo... Mas Deus, através de Cristo, deu o brado. Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu para a glória de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus é a vida. Deus é a vida. E o salmista faz essa linda declaração. O Senhor é a força da minha vida. Ou seja, o Senhor é aquele que me faz viver. E eu vivo pelo Senhor. Por isso que, mais tarde, Paulo entendendo isso, ele diz, o meu viver é Cristo. E se eu morrer, eu não perco nada. O morrer é ganho. Aí ele diz, de quem me recearei? Estou receoso. O mal vai chegar. Né? Tem gente que é tão receoso que, tem um chinelo atravessado em cima do outro. Isso aí, passou um anu preto, passou um anu preto voando em cima da minha casa, ainda cantou em cima da minha casinha. Eu não sei, eu estou achando que isso aí é um sintoma do mal. Nananina, não. Se o Senhor é a tua luz e a tua salvação, você não precisa ter medo de urubu preto, de anu preto, de feitiçaria, de bruxaria, de nada. Sabe por quê? Nada se pegará. Porque o maior está com você. O maior está com você. O verso 2 é contundente. Diz assim, quando os malvados, e olha que tem muita gente maldosas aí fora, pessoas, criaturas de Deus, mas que quer ver o seu mal, quer ver você lá na lona, não torce para a realização dos seus sonhos, dos seus objetivos, até tem inveja de você. Está cheio de gente assim. Quando os maldosos, os meus adversários, ainda, além de ser maldosos, são adversários direto de você. E ainda mais que adversário é aquele que compete. Mas eles se sobressaem. Aí diz inimigos. Maldosos, adversários e o que mais? Inimigos. 3 péssimas qualidades numa pessoa só. Está dotada pelo mal. Aí parece que identifica o poder satânico. A triunidade do mal. Aí, maldosos ou malvados, como queira, maldosos, malvados, adversários e inimigos. Investiram contra mim. E olha para fazer o quê?
para comerem as minhas carnes. Ou seja, comer eu vivo. Você sabia que às vezes o inimigo quer comer a gente vivo, rapaz. Destruir tudo da gente. O salmista mais tarde disse, se não fosse o Senhor que tivesse ao meu lado, o inimigo me teria engolido vivo. Não quer nem mastigar, né, para comer, quer engolir vivo. Mas Deus é conosco, glória a Deus. Deus é conosco. Então, eles queriam comer a sua carne. O que aconteceu com os inimigos? Eles tropeçaram e caíram. É assim o que Deus vai fazer com aqueles que se levantar contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Por que, pastor? Tem promessa para mim de Deus nesse particular? Tem. Isaías 54:17. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Por quê, hein? Porque esta é a herança dos servos do Senhor. Agora, uma coisa você precisa ser: servo. Servir a Deus. Serve aquele que está debaixo de um senhorio, que serve a Deus. E a sua justiça, que vem de quem? Dos homens. Porque os homens aqui não têm justiça. Mas a sua justiça vem do Senhor. A sua justiça vem de Deus. Então, voltando para o Salmo. Isso aqui é tremendo. No verso 3. Olha a demonstração de fé do salmista. E de confiança. Gente, isso aqui, você tem que sair daqui hoje com essa palavra e sair daqui como um trator, passando em cima de todos os problemas, e nada vai te abater. Porque é um salmo poderosíssimo. Salmo 27, você tem que ler pelo menos 3 vezes na sua casa todos os dias. O verso 3 diz: ainda que um exército me cercasse. Irmão, um exército, no mínimo, é 600 homens. Não é uma legião 6.000. Mas, no mínimo, para ser um exército, tem que ter 600 homens. Olha aí, ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Olha que confiança, gente. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nele quem? No Senhor. Em Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Não é só você dizer que tem fé, mas coloque essa fé em prática, em ação. Porque fé sem obediência e submissão à vontade de Deus é em vão. Você tem que submeter à vontade de Deus. Aí a fé funciona. Aí a fé funciona. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Quantas guerras? Os homens aí fora estão em guerra. Mas ele diz: eu não vou ter medo. Por quê? Porque o meu coração confia nele. E eu gosto muito, quando se fala de confiança, me vem nitidamente o Salmo 125, versos 1 e 2. É contundente. Diz assim, que os que confiam no Senhor, não é na senhora, no Senhor. Os que confiam no Senhor são, não diz que serão, são. Como monte de Sião, que não se abala. Sabe que os montes de Sião estão lá há milhares de anos. Desde a época de Jesus, desde a época de Moisés, desde quando o povo de Israel adentrou na terra prometida, os montes estão lá. Vem terremotos, vem tanta coisa, os montes estão lá firmes. Você pode ver que Jerusalém e quase toda a Palestina é tudo cercadas de monte e outras partes deserto. E estão lá, intactos. Sabe por que isso? Está escrito: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí o verso seguinte:
como estão os montes, a roda de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora, ou desde então, para sempre. Se você não abrir mão de Deus, Deus não vai abrir mão de você. Ele vai estar com você, hoje e sempre. Voltamos para o Salmo. Só uma saidinha para você entender o que o salmista estava expressando. No verso 4, isso aqui é tremendo, hein? Às vezes a gente faz tantos pedidos para Deus, né? Senhor, abençoa o meu gato, o meu cachorro, abençoa o meu patrão. Não é pecado, não é pecado. Mas às vezes nós oramos por tantas coisas e não oramos pela coisa principal. Sabe qual é o maior prazer de Deus? A Bíblia diz, está lá no Provérbios 15, e o verso de número 8, se não me falha a memória, eu acho que eu estou corretamente ou politicamente correto, diz que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Mas as orações, o culto, né, a prestação de culto e serviços espirituais dos justos a Deus ou dos retos, é o seu prazer. Prazer é contentamento. Deus se apraze com o nosso sacrifício de você sair da sua casa e vir adorar Ele no templo. Então, quando a gente se importar da nossa maior necessidade, você pode ter necessidade de dinheiro, você pode ter necessidade de coisas, de repente você depende de um carro, depende de muitas coisas. Mas olha o que é mais necessário. O salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor. O nosso problema é que o salmista, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele pediu uma coisa. A gente pede 10. Ele pediu uma só. Quando você recebe essa aqui, você terá todas as demais. Você lembra do que Jesus falou lá em Mateus 3, Mateus 6:33? Ele diz, antes buscai primeiro o reino de Deus. Uma coisa só, o reino de Deus, sua justiça. E as demais coisas? Ele diz, vocês nem precisam pedir a mim. Se não é necessário pedir, por que não é necessário? Porque lhes serão acrescentados. Se é acrescentado, eu não preciso pedir. Elas vêm para mim, ou até mim, enquanto eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. Então, o salmista entendeu isso, porque no verso 4 ele diz, uma coisa. Tem uma outra tradução que diz, uma só coisa, pedi eu ao Senhor. E ele diz, e a buscarei. Essa expressão, e a buscarei, ele diz, eu vou continuar buscando. Eu vou perseverar nesse pedido. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que coisa é? Que eu possa morar. Aonde? Pastor, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de morar aqui no Golden. Eu gostaria, quando eu passo, eu gostaria de morar aqui, pastor. Eu gostaria de morar numa casa bonita. Eu gostaria. Olha onde o salmista queria morar. Ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e assim sucessivamente. Ele queria morar. Morar aí quer dizer fixar residência. Ele queria fixar residência na casa de Deus. É tão gostoso esse lugar. Você já percebeu que quando você vem para a igreja, você esquece dos problemas? Esquece, irmão. Até da dor que está doendo, parece que é... Porque você está na presença de Deus, ouvindo a palavra. Você é abençoado enquanto você ouve. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Você é abençoado enquanto está ouvindo a palavra. Então ele pede para Deus apenas uma coisa. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Agora, a definição aí, depois da vírgula, ele revela o porquê.
para contemplar a formosura do Senhor. Ele revela aí os motivos, 2, apenas nesse versículo. Primeiro, contemplar a formosura do Senhor. Se você vê a Bíblia está cheia de Deus está no seu santo templo, Deus está no santuário. Jesus disse, Mateus 21:13, a minha casa será chamada casa de oração. Ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles e tal. Então, dando ênfase a este lugar, a casa de Deus. Ele queria estar na casa de Deus para quê? Primeiro, para contemplar a formosura do Senhor. Segundo, e aprender no seu santo templo. Segundo a Bíblia, aqui é lugar de aprendizado. Quanta gente, irmão, que adentrou. Eu lembro da minha mãe, por exemplo, testemunho ocular. Minha mãe nunca foi numa escola. Aprendeu a ler a Bíblia, sabe aonde? Na igreja. Ela disse, eu aprendi na igreja. Minha mãe não sabia nem assinar o nome. Hoje lê passagens da Bíblia, conhece até de cor e salteado. Com quase 90 anos de idade, ela lê a Bíblia todos os dias. E nem óculos usa. Glória. Nem precisa de óculos. Jesus me curou de câncer. Jesus me curou da visão. Pronto, nem óculos usa. Deus é maravilhoso. Então ele queria morar no templo, na casa de Deus. Né? Isso, o que subentende aí, é que ele não queria se afastar da igreja, da presença de Deus, porque ali ele estaria contemplando a formosura do Senhor e aprendendo todos os dias na casa de Deus. O verso de número 5, ele diz, porque no dia da adversidade, daí o nosso tema, escondidos no dia da adversidade. E aí ele revela, porque no dia da adversidade, você vê que você não pode pegar apenas o verso 5. Que maravilha. Eu vou pegar esse verso 5, porque ele é continuação do versículo 4. Se você não fizer o que diz o verso 1, confiar no Senhor, tá? O verso 2, o verso 3, o verso 4, porque nós é assim, você pega Jesus como um pedaço de pão, e aí, eu vou pegar essa fatia que mais eu gosto, e aí você pega essa parte mais recheada, tá? É mais bênção, vitória, sem sacrifício, claro. Nós somos a geração assim, você quer pegar a parte mais fácil, mas ele vem falando num contexto, aí ele diz, porque no dia da adversidade, ou seja, ele dá continuação, ele diz, eu quero morar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor, aprender no seu santo templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Você vê que teve crentes, e a maioria aqui da igreja, eu posso testificar isso, que a crise do corona não mudou nada a vida deles. Se eu pegar aqui e dar oportunidade para vários irmãos aqui, pastor, o que Deus me abençoou nessa crise do coronavírus, eu vendi mais, eu cresci mais financeiramente, eu não tive problema de saúde, Deus não deixou faltar nada na minha mesa, Deus me fez prosperar, mesmo em tempo de crise. Mas quando você está no esconderijo do Altíssimo, na adversidade, você é escondido no pavilhão de Deus. Esse pavilhão de Deus, se você correr lá, Salmo 91, e o verso 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você está tranquilo. Você está tranquilo. Está aí o coronavírus. Nós não tiramos a letalidade do coronavírus, é letal, é um problema. Tem, mas nada vai atingir você. Sabe por quê? Porque você está no esconderijo. No dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. Aí diz, no oculto
do seu tabernáculo. Seria então lugar secreto. Por isso que você tem que manter uma vida ininterrupta de comunhão com Deus, de oração, sempre orando. Senhor, me guarda. Vai sair de casa, ora. Chegou em casa, agradeça. Senhor, estou chegando de mais um dia de labor, de trabalho. O Senhor me guardou, me livrou de todo mal. Muito obrigado. Sempre orando, porque Deus te dará completo livramento. No dia da adversidade, Ele te esconde no pavilhão, no oculto do teu ou do seu tabernáculo, me esconderá. E o que diz depois do ponto e vírgula? Por-me-á sobre o quê? Uma rocha. Quem consegue atingir rocha, irmão? É rocha. Jesus falou que era rocha. Diz, eu sou a rocha. E sobre essa pedra que Pedro estava revelando, que era rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa rocha aí é Jesus. E por-me-á sobre uma rocha. Rocha pode vir chuva, bater com ímpeto, pode vir correntes de água, pode vir o que for. Rocha, irmão. Nem terremoto consegue abalar uma rocha. O negócio é tremendo, irmão. É rocha. Você tem que estar na rocha, que é Jesus. Vem a enfermidade, vem o problema, vem as adversidades da vida, mas não vai conseguir te abalar, porque você é rocha. Rocha firme. Você está em Jesus. Aí os versos de número 6 diz assim: também a minha cabeça será exaltada. Olha aí, vem exaltação de Deus. Tem exaltação de Deus chegando para você, sobre os teus inimigos e os que estão em redor de mim, disse ele, pelo que oferecerei sacrifício. Está vendo? Você recebe, mas nunca deve se tornar ingrato. Vem oferecer sacrifício. Sacrifício de júbilo, é adoração de corpo presente, que Paulo diz em Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então esse é o sacrifício que ele fala no versículo 6. Né? Pelo que oferecereis sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, não é para ficar em casa. É muito bom você que está nessa live assistindo às nossas transmissões, mas chega, você tem que procurar uma igreja, você tem que estar debaixo aí de uma supervisão pastoral. Você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual de um pastor. Você não pode ficar desigrejado. Aí eu estou dando um tempo, estou em casa. Enquanto você está dando tempo, o inimigo está trabalhando. 24 horas para te derrubar, para te deter. Então não dê tempo, porque o inimigo não dorme. Tá? Você dorme, o inimigo não. Então, você tem que fazer a sua parte. Oferecer, ele diz, cantarei louvores ao Senhor. Tem gente que só vive reclamando da vida. Em vez de cantar louvores, irmão, cante louvores para Deus. Cante louvores. A Bíblia diz que quem está triste ora. Agora, se está feliz, alegre, cante louvores. Aleluia. Verso de número 7. Vamos terminar? Verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Ele faz um pedido para... Senhor, quando eu for orar, ouve a minha voz. Tá? Pensa bem na minha oração. Você tem que orar certo. Porque não tem oração que Deus não ouve. Deus ouve todas as orações, mas nem todas as orações são respondidas por Deus. E a razão de muitas orações não serem respondidas são a falta de fé e de submissão à vontade de Deus. Você pede uma coisa que, na verdade, nem aquilo que você está pedindo você está precisando. Você está precisando de bens espirituais. Você está pedindo riqueza da terra. Aí Deus não te dá. Então, ele pede para Deus ouvir a sua oração. Ele diz, tem também piedade de mim. E me responda. Me dê uma resposta. No verso de número 8, ele diz, quando tu dissesse, isso está escrito na Bíblia, tá?
buscai o meu rosto. Deus faz um apelo para toda a nação de Israel, nesse tempo, buscar a face dele. Busca a minha face. E ele diz, eu li sobre isso. Quando o Senhor falou, buscai o meu rosto, já o meu coração, em mim mesmo, disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Eu vou buscar o seu rosto. Porque quando você busca a Deus, irmão, o Isaías 55:6, está escrito, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Quando você busca a Deus, Ele está perto, Ele te ouve, Ele te atende, Ele te responde. Verso de número 9 diz assim, não escondas de mim a tua face. E Deus jamais vai fazer isso com uma pessoa que recorre a Ele nas suas crises, nas suas dificuldades. Deus não vai deixar de te ouvir. Ele diz, não escondas de mim a tua face, e não rejeites o teu servo com ira, porque Deus às vezes ira, viu? Deus fica irado. Tem gente e às vezes nós provocamos a ira de Deus. Tu fosses a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Eu gosto muito do verso seguinte, porque ele diz assim, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, isso pode acontecer? É claro que pode. Tem pais aí, tem mães, que a criança nasce, põe na boca de um saco de plástico, amarra e joga lá no lixo. Outras, joga lá no Tietê. Joga lá no Tietê, igual um foi passando lá, salvou uma criança que tinha sido acabada de jogar lá no Tietê. Tem pais, tem mães fazendo e abandonando os da sua família. Mas o salmista é categórico, é contundente, é condensado nesse versículo. Ele diz, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Não fique tranquilo, não se preocupa se alguém, até os da sua família, está te abandonando, te desamparando. Fique tranquilo, Deus é contigo, Deus é com você, Deus jamais te deixará. Verso de número 12. Ensina-me. A gente precisa ser ensinado. Por isso que aqui nós temos professoras. E professor é isso, para quê? Para ensinar. Quem é o professor na igreja? O pastor Adão? Nananina, não. É o Espírito Santo. E ele ensina usando qual método? A palavra. Ensinando através da palavra. Hoje você vai, rapaz, eu vou ler esse salmo mais vezes. Nossa, o pastor teve que falar rapidinho por causa do tempo. Mas eu entendi muita coisa. Eu entendi quase tudo que o pastor falou. Se entendeu os 70%, tá excelente. Se entender 50%, você já vai mudar a sua vida. Agora, se pegar os 100%, você vai sair daqui verdadeiro campeão. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E o caminho de Deus está aqui, nas Escrituras. Quando você lê a Bíblia, Jesus diz, são elas que testificam de mim. E diz, examinai as Escrituras e cuidai ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Quando você lê a Bíblia, você está aprendendo com Jesus. Tá? Então, ele diz, me guia a vereda direita ou verdadeira, não tortuosa, sinuosa, por causa dos que andam me espiando. Cuidado. Você está pensando que dar uma espiadinha só lá no tal do Big Brother Brasil? Não. Rapaz, tem gente espiando a sua vida, querendo ser você, espiando aquilo que você tem, espiando aquilo. Tem gente espiando, deixa eu dar uma espiadinha. Tem gente que às vezes você não vê, põe até uns tijolos, sobe em cima do muro lá e dá uma olhada para dentro do seu quintal, vê se tem piscina, vê se tem carro novo lá na garagem. Tem gente te espiando, mas o Senhor vai tapar os olhos deles. Vai jogar areia, vai jogar terra. Não estou vendo
nada, não vê. É só o justo que vê. É só aqueles que servem a Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Tem gente espiando. Quer ver alguém começar a espiar você? É quando você começa a crescer. Deus começa a te abençoar. Realização dos seus sonhos. Concretização dos seus sonhos. Deus começa a te abençoar. Você começa a fazer tudo certinho. Você começa a obedecer a Deus. Você começa a guardar os mandamentos. Você começa a praticar a palavra. Você começa a praticar a fé. Aí você começa a crescer. Aí alguém, rapaz, começa a espiar, viu, irmã? Espiando. Olha o que ele diz no verso seguinte. E eu estou terminando. Não me entregues à vontade dos meus, aqueles que me espiam, os adversários, pois se levantam falso testemunho. Rapaz, ele está crescendo, eu acho que ele está roubando, hein? Começa a levantar até falso rumores ou testemunhas contra você. Os que respiram crueldade. Gente, tem gente ruim. Tem gente ruim na terra. Quando você vê alguns países aí, eles vêm e até filma. Pega aquelas pessoas, coloca lá uma máscara preta e vem com uma faca ou um punhal e levanta assim, mostra, para sair para o mundo todo. Aqueles suicidas lá, vem, tira o pescoço. Esse dia eu estava vendo um vídeo, irmão, eu fiquei umas 3 horas ruim, só de ver a imagem. Falei, não acredito que ele vai fazer isso. E ele fez. Infelizmente, tem gente cruel na terra. Mas Deus vai te livrar de todas elas. Verso 13, ele diz assim: pereceria sem dúvida. Ou seja, eu morreria. Eu seria feito a nada, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Se eu não cresce em ti, eu já não estaria mais aqui, eu morreria. Aí ele diz, vamos fechar as cortinas no verso de número 14. Ele diz, espera no Senhor. Espera em Deus. Não seja apressadinho, não seja precipitado. Espera em Deus. Porque tem gente que entrega um problema para Deus, mas daí uma semana pega o problema de volta. Senhor, já que o Senhor não resolveu, me dá aí que eu vou resolver do meu jeito. Vai, seu apressadinho, vai dar tudo errado. Tá? Espera em Deus. O salmista diz no Salmo 40, o verso 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Então, espera no Senhor. E anima-te. Quem sabe alguém adentrou aqui meio desanimado, tédio, desgostoso, aflito, descontente, perturbado, sem paz. Mas Deus diz, espera em mim. Anima-te. Por quê? Porque Deus fortalecerá o teu coração. Fica em pé. Espera, pois, no Senhor. Nós vamos cantar aqui parte de um louvor. E eu gostaria de chamar você. Você adentrou aqui nesta noite e você está falando, poxa, valeu a pena eu estar nesse culto. Olha o que eu ouvi. Eu ouvi palavras que me jogaram para cima. Porque hoje você vai em alguns lugares e aonde pessoa falando de crise, que vai morrer, que vai... Não, aqui Deus sempre tem uma palavra de otimismo, de fé, para te colocar para cima, para você sair desse marasmo, para você sair dessa toca, dessa vida depressiva, desta vida que você acha que não tem mais saída. Eu te convido para você sair do teu lugar, se possível for, e vir até a frente do altar, porque nós vamos estar louvando a Deus. E nós vamos orar por você para terminar o culto daqui 5 minutos. Saia depressa do teu lugar e venha, em nome de Jesus. Pastor, eu quero receber oração. Então venha até a frente, se aproxima um pouco mais. Nós vamos cantar um louvor.
Venha, saia do teu lugar. Está precisando de ajuda? Deus está te chamando. Deus quer te ajudar. Pastor, recebi esse convite. Estou hoje na igreja e essa palavra falou comigo. Saia do teu lugar e venha. Venha.